A virtude é a ação de fazer algo de forma excelente visando o bem. Seja o bem de si mesmo, do outro ou da natureza. Ela apenas sobrevive enquanto é ensinada e exercitada. Sendo ela algo tão importante, tanto para o indivíduo como para a sociedade, por que então não aprendemos sobre virtudes na escola? Por que essa palavra é tão banalizada e por vezes até mesmo desconhecida? Será que é porque o exercício da virtude nos fortalece, nos liberta, nos torna independentes, nos torna sujeitos pensantes, com ideias próprias? E que sociedade, que poderíamos chamar de falsas democracias, baseada na concentração de poder, iria querer tal sujeito? A virtude não é difundida porque não está a serviço apenas da classe dominante, mas de todos sem distinção. Ela trata o eu, o outro e a natureza como algo uno, independente de estar no hemisfério sul ou norte, na favela ou no palacete, se é branco ou afrodescendente, pobre ou rico, inteligente ou ignorante. Há alguma sociedade assim? As virtudes funcionam como uma perfeita engrenagem. Para assim chamá-las, elas precisam ser justas, verdadeiras, corajosas, prudentes. As virtudes também precisam ser virtuosas, e elas são permeadas umas pelas outras. Assim como no humano, elas precisam existir simultaneamente. Nascem com a intenção de moldá-lo, ensiná-lo a ser humano, pois este, em verdade, não nasce pronto, antes sim torna-se com o convívio e as aprendizagens. Os gregos antigos tinham essa preocupação com a educação. Tais ações eram como uma cartilha daquilo que achavam importantes conter em um indivíduo. Assim, a mitologia foi a forma mais fácil que os gregos encontraram para educar os indivíduos dentro do que se pretendia em termos de excelência humana. Os gregos antigos sabiam que para a formação de um homem bom se faz necessário a educação pelas virtudes. O homem é formado por conteúdos, alguns humanos, outros desumanos. Alguns conteúdos nos levam ao mal pensar, mal viver e ao mal agir, enquanto outros ao bem pensar, ao bem viver e ao bem agir. E para estes, o que os diferencia são as paixões e ações praticadas racionalmente, além da prática de virtudes. É necessário primar pelo que é bom e não necessariamente impedir o que é mal. O filósofo holandês Baruch Spinoza dizia que é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. Quando focamos nos vícios, perdemos um precioso tempo que poderíamos usar para promover virtudes, para promovermos o bem. Para Sócrates, o maior bem para um homem é justamente ocupar-se todos os dias com virtudes, estas que são valores morais e éticos em atos, não apenas na teoria. A ocupação diária citada por Sócrates deve ser pensada e vivida. Da vida
Somos todos alunos, todos precisamos de mestres. Os grandes mestres da filosofia nos deixaram o legado do conhecimento humano, das virtudes. E como somos todos alunos, precisamos aprendê-las e apreendê-las. E já que não temos acesso aos filósofos diretamente, podemos ter acesso aos livros que também nos educam. A segunda parte é esforço individual, é vontade própria, é o querer deixar o mundo das sombras, abandonar a caverna e trilhar o caminho da luz. Esse esforço, esse despertar, deve fazer parte da agitação de cada indivíduo que se percebe sedento por conhecimento. Este que deve ser usado para nosso aprimoramento, evolução e a constante prática do bem. O despertar para a ascensão pode ser comparada ao nascimento de uma ave, que no momento certo e por ela mesma quebra a casca do ovo que servia de proteção, de acomodação e incubação, para enfim se libertar, sair da escuridão do ovo para a luz da vida, luz do mundo. Da mesma forma, o nascimento de uma borboleta, também ela precisa se desprender de seu escuro casulo pelas suas próprias forças. E será todo esse esforço empreendido para o rompimento do casulo que lhe dará a força necessária para voar. O saber é poder. O saber nos proporciona asas, nos fortalece. Mesmo que esses nascimentos sejam instintuais, é uma escolha. E escolha é tormento. Não sabemos o que vem depois. Não sabemos o que nos espera. Mas, se não rompermos com as amarras que nos imobilizam, jamais saberemos o que há fora deste nosso modelo de mundo, que por vezes é tão restrito, tão pobre de conhecimento, tão ignorante. Escolha pode sim ser tormento, mas também pode trazer recompensas riquíssimas. Virtude é esforço, é escolha, é movimento. Tanto a ave quanto a borboleta deixaram suas cavernas, porque o momento havia chegado. Por instinto se libertaram e podem, enfim, apreciar o mundo real. O homem possui instintos, entretanto, não nasce bom, não nasce virtuoso. É preciso ensiná-lo. É preciso que aprenda, que pratique. A educação depende em muito do outro. Já a saída da caverna depende muito mais de si mesmo. Uma educação virtuosa não garante a virtude em ato. Não conquistamos ou conhecemos um lugar novo sem antes empreendermos uma jornada. O caminho se faz caminhando, o bem se faz praticando boas ações. Virtude é movimento, é força em potência, é ação ou possibilidade desta. Aristóteles dirá que a virtude tem relação tanto com a dor quanto com o prazer. As virtudes estão relacionadas às ações e paixões. Pelos sentimentos nos movemos ou estagnamos. Por eles somos influenciados o tempo todo. Em momentos os buscamos, em outros nos afastamos. Aristóteles enfatiza a questão de que as virtudes e vícios estão relacionados às mesmas coisas.
Para tanto, diz que temos 3 objetos de escolha: o nobre, o vantajoso e o agradável, e 3 objetos de rejeição: o vil, o prejudicial e o doloroso. Em relação a tais objetos, cada um se utiliza deste ou daquele para a prática de virtudes ou vícios, ações boas ou más. Tudo é uma questão de escolha. Crescemos, convivemos e aprendemos por meio do que é agradável e do que é doloroso. Somos o que aprendemos a ser. Somos o que nos habituamos a fazer. Habituamo-nos aos asseios do corpo, a escovar os dentes, a alimentações periódicas, a uma rotina, a viver em nossa casa, em nosso bairro ou cidade, a uma religião, a um esporte, a estudar e a trabalhar. O hábito se torna nossa natureza, seja ela virtuosa ou tragada pelos vícios. Dependendo do que nos habituamos a fazer ou crer, isso trará consequências. Quem acredita em Deus cria toda a sua estrutura de pensamento e sua forma de viver que leva em consideração essa existência. Criamos nossos hábitos e, sem perceber, eles nos recriam e ditam regras do que devemos ou não fazer, do que devemos ou não acreditar. Escravos de nossos vícios, companheiros de nossas virtudes. Os hábitos tornam-se princípios e por eles somos guiados. Inicialmente os escolhemos, depois somos escolhidos. Por isso a importância de fazermos boas escolhas e por vezes revisá-las, para manter o máximo controle de nossos pensamentos e atos. A virtude requer esforço não só para praticar, como para mantê-la, e não só para mantê-la por nossa vontade, mas pela força oposta do outro. Pois, como afirmava o filósofo francês François de la Rochefoucauld, o mal que praticamos não atrai tanta perseguição e ódio quanto nossas boas qualidades. É preciso esforço para não se deixar abater quando despertamos certas paixões no outro, por vezes ódio, por vezes inveja ou vaidade. Devemos nos manter firmes em nosso propósito, firmes num reto caminho, sem nos deixar sucumbir por paixões alheias, nem pelas nossas, muito menos pelos vícios. O humano é um mistério e muito facilmente corrompido. É por isso que o filósofo francês Michel de La Montaigne dizia que a virtude prescrita para as coisas do mundo é uma virtude cheia de pregas, dobras e curvas, para adaptar-se e unir-se à fraqueza humana, confusa e artificial, e não reta, nítida e constante, nem pura e inocente. Mas quem poderia viver em constante equilíbrio? Por vezes, uma certa distância nos separa da virtude almejada. Se não podemos o tempo todo acertar o alvo, que pelo menos acertemos o mais próximo possível. Se pudermos permanecer entre o alvo e seus arredores, a excelência estará conosco, ou pelo menos seremos íntimos dela, entre o menor dos males e o maior dos bens. Uma corda bamba, nada fácil de ser atravessada, mas a travessia é possível.
Caminhemos, pois. O bem é para ser feito, é para ser vivido e deve estar no presente. Uma virtude depende da outra, não existem sozinhas no humano. Interdependem-se, intercomplementam-se. Todo movimento virtuoso requer uma ação firme e inabalável. Agimos, pois, de maneira firme, e já que por vezes a virtude nos falta, o bem nos falta, que identifiquemos o mais cedo possível, para que uma nova direção seja tomada. Virtude é excelência, e excelência depende de esforço. Sigamos o caminho.